No ar, programa Vereda Literária, conversando hoje sobre o tema literatura e pós-modernidade com os professores Maria Antonieta Pereira, Domício Proença Filho e Maria do Carmo Lana Figueiredo. Encontram-se conosco, portanto, professora Maria do Carmo Lana Figueiredo, doutora em literatura comparada pela UFMG. Professor Domício Proença Filho, livre docente e doutor em literatura brasileira pela Universidade Federal de Santa Catarina. E professora Maria Antonieta Pereira, doutora em literatura comparada pela UFMG. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Então tá ótimo. Bom, a questão que a gente coloca hoje é uma discussão sobre esse assunto pós-modernidade e a relação literatura pós-modernidade. Inicialmente eu gostaria de pedir a cada um de vocês breves considerações sobre um conceito de pós-modernidade. Maria do Carmo. O conceito de pós-modernidade ele fica complexo de ser colocado uma visão unilateral, ou mesmo uma visão muito pré-determinada, tendo em vista que ele é abrangente, está ainda em processo. Então, há vários aspectos a serem considerados, mas, de uma certa forma, há autores, em termos de conceituação, que são a favor do termo pós-modernidade, e, nesse caso, eles realçam o aspecto da ruptura com a modernidade, uma inovação de dados da modernidade. E há autores que não admitem nem essa nomenclatura, porque consideram que a modernidade ainda está em pauta, logo não existe pós-modernidade. Ok. Domício? Eu vou didatizar. Ótimo. Para efeito didático, apenas para pensar o problema, eu estou entre os que entendem que a confusão é mais geral do que no enterro de Brás Cubas a respeito dessa terminologia, né? Então eu considero que a pós-modernidade seria a condição geral da cultura e da sociedade a partir, no sentido restrito, dos anos 50 até aqui, instauradora de uma crise na modernidade e em busca de uma nova solução. A palavra pós-modernidade se vincula, seria assim a prática do pós-moderno, entendendo o pós-moderno como o efeito de mudanças nessa sociedade e nessa cultura. Em termos estéticos, essas manifestações caracterizariam um estilo. Digo caracterizariam porque, como disse bem Maria do Carmo, há divergências sérias na área. Esse estilo seria o pós-modernismo. Em síntese, no ciclo histórico da pós-modernidade, nós teríamos o ciclo estético do pós-modernismo, dentro do qual se desenvolve o estilo pós-modernista. Eu acredito que com esse balizamento fica mais fácil raciocinar e até contestar os próprios conceitos e a própria condição da pós-modernidade. Ótimo. Maria Antonieta? Bom, eu penso na pós-modernidade muito vinculada à questão da literatura. E penso que a forma como se produzem hoje os textos literários é bastante diferente da modernidade, porque nós temos a convivência de vários registros, de vários trabalhos e, inclusive, uma recuperação muito grande da tradição literária. Me parece que hoje o escritor contemporâneo tenta, a todo momento, reler a sua própria tradição como uma forma, inclusive, de se inserir nessa tradição e de evitar que ela desapareça. Nesse sentido, a literatura contemporânea não rompe com o passado de uma forma brutal, como a modernidade fez, mas tenta trabalhar com elementos desse passado literário e cultural. Ok, bom, o professor Odemaro Taranto, da PUC-MG, solicita da mesa algumas considerações. Eu vou fazer uma leitura, é um texto um pouco longo, mas esclarecedor. A reflexão que gostaria de ver explicitada no programa sobre pós-modernidade é a seguinte. Por se tratar de uma manifestação cujos conteúdos ainda se elaboram, as reflexões sobre a questão da pós-modernidade se fazem sob os mais variados ângulos. Assim, muitos tratam o movimento como um espetáculo vazio, uma cultura do nada, uma grande vitrine luminosa que se põe à contemplação das pessoas. Tais caracterizações, de um modo geral, consideram a pós-modernidade como uma desarticulação de estereótipos que convidam as pessoas
a assumir um novo estilo de vida. Na verdade, como diz Habermas, a pós-modernidade não pode ser vista como uma questão de estilo, mas sim como uma política cultural no sentido amplo, em que os indivíduos se situam perante os sistemas simbólicos, como a linguagem, as relações econômicas, a arte, a ciência e a religião. Gostaria, pois, de ouvir a mesa sobre essa questão, uma vez que isso seria importante no sentido de aclarar um pouco mais essa temática que passa por caminhos, às vezes, bastante tortuosos. Quem poderia começar para nós as considerações? Posso começar? A colocação do Taranto, como sempre, muito percussiente, né? Muito sensata e bastante oportuna. Ocorre que, na verdade, o Habermas tem razão, né? A pós-modernidade não é apenas um fenômeno estético, não é apenas um acontecimento econômico, é um acontecimento econômico-cultural. Com a emergência da sociedade de consumo, houve uma mudança radical nos comportamentos da sociedade, que provocaram o que a gente está verificando no processo que ainda vem se desenvolvendo, um verdadeiro esfacelamento cultural. Esse esfacelamento cultural culmina hoje com uma dupla dimensão para a cultura. Uma dimensão que caminha nas sendas da globalização e que coloca uma série de culturas praticamente integradas e incorporadas a uma cultura dominante. E, por outro lado, uma compressão de várias culturas heterogêneas que provocam todo um esfacelamento ético, metafísico, estético. E é no âmbito do estético que nós encontramos todo o impasse da literatura. Uma literatura em crise que se situa ou numa visão nostálgica de resgate ou de diálogo com a tradição, como a Maria Antonieta propõe, ou mergulhada nos caminhos da vacuidade que eliminam aquela eficácia estética e aquela eficácia epistemológica que marcava a literatura. Ou seja, o nosso conhecimento de literatura entendia o texto literário numa dimensão de alguma coisa capaz de carregar em si conhecimento e capaz de provocar prazer estético. Essa dupla dimensão está se perdendo há algum tempo, possivelmente desde os anos 50, com os anos 70 acelerando isso, e hoje em dia, com a crise ainda mais na direção do vazio, esse esfacelamento está transformando o literário num sintoma cultural. Quer dizer, a literatura, o texto literário passa a ser um sintoma da cultura. Como a cultura está esfacelada, obviamente, esse esfacelamento passa para a literatura e provoca uma busca de uma série de soluções, né, nessa direção fragmentada, nessa direção de vacuidade. É assim que eu vejo, Taranto, a problemática da pós-modernidade hoje. E, curiosamente, um movimento em processo, como Maria do Carmo acentuou muito bem, que tem como possibilidade, de potencial de solução, a linguagem, a palavra. Ok. Maria do Carmo. Eu gostaria também, já que o professor Domício Proença explanou tão bem esses vários aspectos, de destacar apenas um deles, que é nessa busca de uma linguagem específica, de uma linguagem que, de uma certa forma, possa trazer à tona a problemática da contemporaneidade, o escritor, nada impede ao escritor que ele procure o mercado. E eu acho que é uma tendência muito forte. A gente vê, por exemplo, no Rubem Fonseca, no Sérgio Santana, no João Gilberto Nó, onde onde o distanciamento da literatura, que é entretenimento, que atrai o leitor, e a literatura mais elaborada é a arte, procuram se aproximar, ou seja, o escritor procura diminuir o vácuo que existia entre o público leitor e o artista, o escritor. Ok. Maria Antonieta, no bloco anterior, nós havíamos pedido que você fizesse considerações sobre a condição da literatura e pós-modernidade na literatura latino-americana. Bom, o que me parece é que o melhor exemplo de literatura e pós-modernidade na literatura latino-americana é o caso do escritor argentino Ricardo Piglia, com cuja obra trabalhei na minha tese de doutorado. Há um romance do Ricardo Piglia, A Cidade Ausente, em que me parece que as experimentações pós-modernas são muito bem feitas.
é um texto em que ele tenta recuperar e dialogar com toda uma tradição argentina, mas também ocidental. Por exemplo, ele tenta dialogar com Finnegan's Wake, do Joyce, com Ulisses, do Joyce, e com toda uma tradição de literatura argentina e latino-americana. E, quando esse livro está terminado, ele é transformado numa ópera intitulada La Ciudad Ausente, que trabalha, portanto, com outro código e que, principalmente, trabalha com um texto anacrônico, um texto que está fora do cotidiano, do mundo contemporâneo, e que, por isso mesmo, surge novamente nesse mundo como algo novo. Essa ópera é gravada depois em fita de vídeo, onde a fala castelhana das personagens é legendada em inglês, e, dessa forma, ela passa por um outro veículo, por outros processos, para atingir um outro público. Bom, entrando então nessa questão da análise de textos literários, eu gostaria de colocar a seguinte questão. Nós educamos tradicionalmente nas nossas escolas para a interpretação dos textos de acordo com os moldes dos estilos de épocas da literatura, onde pegamos ali traços característicos de determinado período e nosso aluno é exercitado a esse tipo de análise. No caso particular da pós-modernidade, como é que nós podemos... Muda-se também uma visão de educação para a interpretação do texto literário? Como é que fica isso? Como é que vocês veem essa questão? Maria do Carmo? Quem de nós fala? Essa história diz diretamente respeito, né, a um certo autor aqui presente. Isso, é mesmo. Você quer começar? Esse já começou da outra vez. Pois é, não, a gente conversamos e dialogamos, né? Então, vamos lá. Você começa pelo livro, até bom que a gente apresenta o seu trabalho. Olha, eu diria que... Pode. Eu diria que a categoria estilos de época é como a democracia, em matéria de periodologia literária. Pode ser que seja a pior das categorias, mas é a melhor existente para uma perspectiva diacrônica, uma perspectiva da história da literatura hoje. É claro que ela está em questão, como todas as outras, dentro dessa realidade que nós estamos vivendo, em que, como eu dizia, a cultura pôs em discussão todos os valores éticos, morais, estéticos, a verdade deixou de ter centro, a literatura perdeu o centro como produto cultural relevante, e os critérios de leitura da literatura também, entre eles a categoria estilo de época. Mas o que me parece curioso é que essa categoria continua sendo usada pelos críticos que, inclusive, se contrapõem a ela. Porque do momento em que o crítico fala em romântico, romantismo, realismo, modernismo, e chama ao estilo estético dominante, pós-modernismo, e o contrapõe a modernismo, eu acredito que a categoria ainda é pertinente, desde que não seja encarada como compartimento estanque. Dizer quais são os traços que caracterizam este momento na arte é fácil. Não é tão complicado. Na arquitetura é muito simples, até porque foi a partir dela que se caracterizou esteticamente o pós-modernismo. Na literatura, uma série de procedimentos, dos quais a Maria Antonieta acabou de apontar alguns ao tratar do trabalho do Pilha. Então, eu acredito que a categoria ainda é pertinente, embora não deva ser a única. O que acontece na interpretação de texto, se me permite me alongar um pouquinho, é que ela abriu-se, graças a Deus, para outras perspectivas. Qual seria a melhor ou a mais pertinente abordagem para a realidade do estudante brasileiro, para a cultura brasileira, para a sociedade brasileira como se desenvolve hoje? Qual seria a melhor leitura do texto? A leitura pelo tema? A leitura cultural? A insistência que eu vejo é uma leitura na área cultural, que está muito preocupada, por um lado, com a representatividade dos segmentos sociais, como o negro, a mulher, o índio, o homossexual. Quer dizer, então a leitura é feita pela representatividade desses segmentos em termos de identidade cultural, e, por outro lado, aqueles que ainda se debruçam sobre o texto enquanto forma de linguagem, estão procurando ver como é que essa linguagem se articula, valorizando exatamente a oposição, a divergência, o questionamento do cânon, o questionamento das linguagens. Não é sem razão que a maioria dos nossos encontros literários está falando em quê? Fronteiras do literário. Literatura da margem. Ora, se eu procuro a margem, é porque eu não estou preocupado com o centro. Então, com isso, eu acredito, respondendo a sua pergunta, que a categoria estilos de época
ainda vai demorar um pouco a ser substituída por outro. Eu espero que seja. E estarei pronto, se os anos me permitirem, né, e a esclerose não vier rápido, a tentar um livro dentro das novas diretrizes, se eu tiver forças para isso. Por enquanto, acredito que a categoria ainda tem validade para uma leitura diacrônica do texto literário. Por favor. Ok, Maria do Carmo, você iniciou também. Eu acho, pegando aqui, é uma continuação, caso do que o Proença falou, se você está fazendo um programa e nós admitimos vir aqui para falar sobre pós-modernismo, nós estamos dentro dessa categoria, que é uma categoria de estilo de época. Agora, realmente ela é discutível, como todas as outras categorias são. Né? Ela é discutível como um único procedimento, eu acho que é muito discutível. Né? À medida, inclusive, em que o estudo da literatura vai se especificando, vai se tornando uma especialidade, etc. e tal, talvez ela possa até não entrar como subsídio teórico para uma análise de obra, eu acho que pode, mas eu acredito que, em termos didáticos, ela se presta a pelo menos ser um parâmetro, um ponto de partida, até para você discordar dela. Até para discordar. Né? Acho que é. Tonita. Bom, com relação à questão do estilo de época, me parece que se o momento presente, contemporâneo, ele é fundamental para os estudos culturais e literários, inclusive como uma das características da pós-modernidade, me parece que a questão do estilo de época perde um pouco o seu vigor e talvez possa ser pensada a questão mais como uma nova relação com a história. Então, me parece que a relação da literatura com a história passa por uma modificação do próprio conceito de história, né? Se na modernidade nós temos um conceito de uma história linear e que leva inevitavelmente ao progresso, nesse momento nós temos uma crítica desse conceito da história e podemos pensar o futuro como um grande ponto de interrogação. E talvez por isso a grande preocupação dos escritores e dos críticos contemporâneos em retomar aspectos do passado, inclusive que ficaram recalcados nesse passado e que nesse momento podem aflorar. Como já foi colocado aqui, a questão dos gêneros, a questão das etnias, que vão aparecer com muita frequência no texto literário. Além disso, eu penso que o texto literário vai entrar em contato com outras categorias de signos sociais e que ele vai ser contaminado por essas outras categorias e nós vamos ter um grande diálogo da literatura com muitas outras formas culturais e, nesse caso, me parece que não se pode abandonar a perspectiva histórica ao estudar literatura, inclusive a própria ideia da biografia do autor, da história pessoal do autor do texto, da história da literatura de cada país, me parece que são elementos sim, importantes para se trabalhar o texto literário. Agora, isso tem que ser visto como um trânsito, né, de mão dupla ou tripla, né, porque não é possível mais pensar em formas muito rígidas, né? É um momento em que todos os estilos convivem no mesmo espaço. É uma convivência simultânea de estilos e formas. Mas aqui, como que nós admitimos, o que eu coloquei antes é o seguinte, como que você encara isso tudo, eu concordo plenamente com o que você falou. No entanto, não existe uma nomenclatura. Não é oposição, perdão. Não é oposição de que ela está dizendo, é a nossa posição. Eu acho que é um complemento. Porque, veja bem, quando se fala em estilos de época, estilo epocal, o sinônimo disso é estilo histórico. Porque essa categoria não esquece o histórico. O que se discute, o que sempre se discutiu em todos os estilos... Infelizmente, nós vamos ter que retomar no início do próximo bloco desse ponto, Domingos. Voltamos. Domingos, no bloco anterior, nós tivemos que interromper por causa do tempo. Vamos retomar? Vamos, rápido, né? Eu estava dizendo que não havia conflito de opinião, uma vez que ninguém nega que a categoria estilos de época ou estilos epocais necessita de uma adaptação à nova realidade, que a própria realidade questiona também essa categoria, como questiona tudo. Então, até porque estilo epocal é sinônimo de estilo histórico. E se a história está em crise, se nega a história, se decreta a morte da história, vai se decretar a morte também do estilo histórico.
Mas não passa muito por aí, porque nós sabemos que o pós-modernismo como estilo e a pós-modernidade enquanto busca de caminhos, ela está nitidamente numa atitude da crise, uma atitude de um momento de crise. Ou seja, quando se está em crise, há duas atitudes, uma atitude regressora ou uma atitude progressora. Atualmente, a arte está buscando a solução numa atitude regressora, numa atitude de rever o passado, de dialogar com o passado. Por quê? Porque não há futuro. Porque a perspectiva de futuro para a humanidade esfacelou-se. Já se fala até que não há história, só a interpretação. Então, o homem contemporâneo frustrou-se. Não tem, vive o seu presente, iluminado pela deusa a que nós estamos servindo nesse momento, né? A acionadora por excelência da simulação, que é a televisão. Vivemos o mundo do simulacro, não vivemos o mundo do real. Isso é que torna todas essas coisas questionáveis. Inclusive a categoria estilo, a própria literatura, a própria sociedade, a própria vida. Esse é o nosso tempo. A vida é assim. Então eu gostaria agora que a Maria do Carmo dissesse alguma coisa aí sobre o que está acontecendo no Brasil sobre isso. Né? Eu posso até falar, mas eu gostaria antes só de colocar um específico detalhe sobre esse problema dos estilos de época. Que o estudo, o estudo literário feito a partir dessa categoria de estilos de época procura focalizar o geral, as semelhanças em detrimento do diferente. Como na pós-modernidade os blocos que estão acontecendo assim, em termos de dar voz a minorias, as chamadas minorias, que no nosso caso, né, Antonieta, nem minorias somos, mas somos considerados minoria, quer dizer, a literatura feminina, a literatura africana, etc. e tal. Então, me parece que há um contraponto, uma contradição em relação ao estilo de época que procura o geral, já que esse está explorando especificidades. Então, no caso da literatura brasileira, você veja em escritores contemporâneos que estão especificamente voltados para, como ela diz, na Argentina aqui também uma recuperação, inclusive de pais literários, né? Cada autor escolhe o seu pai literário e conversa com ele, vamos dizer assim, mas de uma certa forma tenta trazer à tona autores que antes foram esquecidos, aqui já foi falado. No meu caso, que estudo bastante há um tempo, por exemplo, o Lima Barreto está na crista da onda, era um autor considerado autor menor, um mau autor. E ele está sendo recuperado pela televisão, pelo teatro, pelo cinema e por outros autores contemporâneos que retomam a literatura dele. Né? Okay. Então... Antes de passar à literatura latino-americana, Maria do Carmo, eu gostaria de pedir ainda que fizesse... Vamos citar alguns autores brasileiros, novamente, que o leitor pode dizer, olha, aqui eu me encontro mais com esses conceitos de pós-modernidade. No caso da literatura brasileira? Eu acho o Rubem Fonseca, o Sérgio Santana, né? O João Gilberto Noll. Porque, inclusive, não só em termos temáticos, mas em termos de expressão formal. Eles se relacionam justamente com técnicas cinematográficas, técnicas televisivas, técnicas dos audiovisuais, afinal de contas, e que estariam bem próximos do que a gente denomina pós-modernidade, linguagem pós-moderna. Tá ótimo. Maria Antonieta. Bom, eu salientaria também o Silviano Santiago, principalmente na obra Em Liberdade, em que ele não só tenta recuperar uma imagem do intelectual brasileiro, discutida ao longo da história do Brasil e da literatura brasileira, como ele trabalha com elementos claramente da ordem do simulacro, inclusive dentro da própria literatura, uma exacerbação do simulacro, quando ele trabalha com um falso diário, que por sua vez remete, um falso diário do Graciliano Ramos, que por sua vez remete a Cláudio Manuel da Costa. E, inclusive, eu gostaria de aproveitar a oportunidade, pedir licença para fazer uma propaganda aqui de um evento em que a gente tenta discutir as trocas culturais no Cone Sul. Esse evento será realizado na Universidade Federal de Minas Gerais, na Faculdade de Letras, nos dias 15, 16 e 17 de junho, próximo. E esse evento conta com a participação de acadêmicos do Uruguai, da Argentina e da UFMG, para discutir exatamente essas questões relativas
as trocas culturais no Mercosul, e eu acho que aí entra com muita força a produção literária de Silviano Santiago, Ricardo Piglia e outros autores que, de certa forma, estão trabalhando dentro dessa nova perspectiva de produção literária. Bom, a última pergunta do programa vem da professora Vera Lúcia Casanova, da Universidade Federal de Minas Gerais, nos seguintes termos. Gostaria de uma resposta que localizasse politicamente a pós-modernidade. De onde vêm as teorias da pós-modernidade e para onde vão? Quem poderia responder? Domício? Vou tentar, né? Vera, como sempre, né? Com as perguntas profundamente agudizantes. Vera, você sabe que é uma resposta muito difícil, porque ela implica em vários encaminhamentos. Eu preferia, pelo menos, dizer a você que o caos está instalado. De onde vem para onde vai? Vem da crise da modernidade, vem da emergência da sociedade de consumo, vem do esfacelamento da cultura, do desmanchar dos valores éticos culturais, vem da necessidade de buscar perspectivas. Eu acho que isso aí poderá ser nomeado por você, que domina bem esses assuntos, com todos os ismos, com todas as políticas que estarão por trás dos vários encaminhamentos. Até porque a esquerda e direita, né, no direcionamento das questões, que polemizam, inclusive, em torno do problema. Até porque é um problema em aberto. Nós estamos vivendo a pós-modernidade. Para onde nos levarão? Só Deus sabe, só o destino sabe. E você, que trabalha com um tipo de produção alternativa, conhece muito bem isso. Porque será esse o encaminhamento? Ou será uma literatura salvacionista? Ou será uma nova teoria? Só o futuro vai dizer. Então, desta vez, eu não lhe dou uma resposta objetiva, porque a sua pergunta não permite. Mas muito obrigado. Resposta. E o professor Domício traz para nós também alguns exemplares de uma coleção coordenada por ele, como consultor editorial, Adolfo Caminha, Bom Crioulo, com prefácio da professora Letícia Malar, A Menina Morta, de Cornélio Pena, com prefácio de Vander Melo Miranda, O Filho do Pescador, Teixeira e Souza, com prefácio do próprio Domício Proença, Rubem Braga, Uma Pequena Antologia, seleção de textos Domício Proença, e Machado de Assis, 12ª edição, Os Melhores Contos, Domício Proença. Se só uma palavrinha, a coleção os três primeiros integram uma coleção chamada Confluências, que busca exatamente trazer a público aqueles livros que, por qualquer razão, foram marginalizados ou esquecidos na história da literatura. É o caso da Menina Morta, do Bom Crioulo e do Filho do Pescador. Eu acho que isso era importante dizer. Okay. Obrigado. Maria do Carmo Lana Figueiredo, Domício Proença Filho, Maria Antonieta Pereira, Vereda Literária agradece a entrevista de vocês, deseja mais sucesso para os seus trabalhos. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado a vocês. Contamos com você aqui no nosso próximo programa. Boa leitura. Muito obrigado.